seu corpo é uma máquina perfeita. O seu corpo é uma máquina perfeita. E isto é o maravilhoso. Ela funciona harmonicamente. Quando alguma coisa está em desequilíbrio, vai ser igual um carro. Se o amortecedor está com problema, vai ter barulho. Se o filtro de óleo não está bom, o motor não vai funcionar bem. E assim somos nós. Todas as áreas precisam estar harmonicamente funcionando. E quando acontece isso, você tem saúde, você tem alegria e você tem energia. Na nossa alma está a nossa vontade. Então veja bem, o seu corpo carrega a sua vontade. Qual é a vontade que você tem tido? A nossa vontade vai fazer com que a nossa vida tenha sucesso ou não. A nossa vontade vai trazer alegria ou tristeza. Por isso é importante você conhecer o seu corpo. E aí talvez vocês estejam pensando, como a minha vontade? Imagina se você tem vontade só de ficar no sofá. O que vai acontecer são dores, dificuldade para caminhar, falta de energia. Agora, se você tem vontade de fazer exercício, seja em casa ou na academia, com personal ou não, logicamente o seu corpo vai reagir positivamente, você vai liberar endorfinas, você vai ter mais alegria. Por quê? Porque a sua vontade fez você se mover. Essas preciosidades estão dentro de nós. O que você tem feito com o seu espírito? Você tem conversado com ele? Você tem procurado levá-lo para... Espírito é um vento, ele tem que estar no ar, ele tem que estar no alto, não pode estar lá embaixo. Seu espírito precisa estar ativado com a energia que vem do alto. Assim nós vamos ter uma máquina perfeita. Essa caixa que transporta sua alma e seu espírito precisa ser cuidada. Caso ela seja cuidada, ela vai estar nova e com prazer em fazer tudo. Mas quando você não cuida deste corpo, desta máquina, ela vai estar envelhecida e com muitas áreas em destruição. Cuide do seu corpo. Ele é tudo para você. Ele nos leva para todos os lugares. Ele nos dá alegria quando nós colocamos na nossa mente as coisas boas. Eleve as coisas da sua mente. Eleve. Não fique olhando para baixo, para o que não deu certo, para aquilo que foi problema. Deixe para lá. E aí você vai ter áreas novas na sua vida. Nossa máquina, que é perfeita, é igualzinha a outras máquinas e todas as máquinas utilizam energia para funcionar. Como é que vem a nossa energia? A nossa energia vai vir, claro, dos alimentos saudáveis. Nós precisamos de alimentos saudáveis para que a nossa máquina tenha energia. E quais são os alimentos saudáveis? Tudo com moderação mal não faz, precisamos de gorduras, proteínas e carboidratos. E numa proporção mais ou menos, segundo alguns cardiologistas, de 55% de carboidratos, 20% de proteínas e 35% de gorduras. Opa, mas isso passou de 100. Exatamente. É que o balanço não precisa ser tão perfeito. Ele pode ser um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, dentro dessas medidas. E você, com essa alimentação saudável, a sua máquina vai ter energia. A nossa energia também é igualzinha às outras energias. Aliás, eu tenho falado muito sobre energia com meu filho que lida com os bitcoins, que só funcionam com energia. Mas a nossa energia também pode ser energia limpa ou energia suja, sabia? Quando nós usamos uma dieta adequada, uma dieta cetogênica, nós vamos ter gordura limpa. Mas quando nós usamos uma dieta inadequada, nós vamos ter energia suja. Olha que interessante, né? Máquina funciona com energia. E nós queremos energia limpa. Olha aí o que estamos falando, que a nossa eletricidade venha de energia limpa, não do carvão, não é?
Estamos trocando. Troque também a sua energia por uma energia limpa, por uma alimentação adequada, balanceada, que você pode fazer facilmente. Tire aquelas frituras, porque a gordura boa não é a gordura da fritura, é a gordura mais natural, óleo de coco, uma gordura animal, mas em quantidades adequadas. A nossa máquina vai funcionar assim. E eu quero contar para vocês como é que o organismo lá dentro, ele produz energia. É bem interessante. O nosso corpo é formado por células, isso você está cansado de saber. Dentro das células, nós temos alguns elementos que a gente chama de organelas. São pequenos órgãos, cada um funcionando por uma coisa. Mas tem uma que eu amo. Eu amo e acho muito interessante e todos os dias eu penso nela quando eu estou almoçando ou jantando ou me alimentando. Porque ela se chama mitocôndria e ela queima o alimento produzindo a energia, que no nosso organismo se chama de ATP, adenosina trifosfato. Você aprendeu isso no 2º grau, quando aprendeu em biologia. Se não lembra, vai lá e dá uma olhadinha. Mas o ATP nada mais é do que a energia que nos move. E eu digo que eu rio todo dia, que eu acho muito engraçado, porque eu começo a me alimentar e já vou tirando a blusa, porque as minhas mitocôndrias funcionam a 1000. E eu vejo que isso também se deve à alimentação balanceada que eu utilizo. Eu procuro ser saudável. Eu decidi ser saudável muito cedo na minha vida. E sempre decidi ter o peso que eu tenho, estabelecer o meu peso. Se eu engordo um pouquinho, a minha boca já fecha. Isso é natural, porque botei aqui na minha mente o peso que eu queria ter aos 22 anos. E hoje eu tenho o mesmo peso. Eu estou com 76, aliás, vou fazer 77 agora na semana que vem. Mas tenho o mesmo peso. Então, assim, uma alimentação balanceada traz alegria, traz energia. As mitocôndrias funcionam a 1000. Creia nisso. Como você tem cuidado do seu corpo? Sabe que Hipócrates falou o seguinte: o alimento é seu medicamento. Ou será que você tem um pacote de baguinhas lá na sua casa, compradas na farmácia? Eu uso várias baguinhas, mas que eu mando manipular os óleos-elementos, que são aqueles do que eu sou formada. Porque nós viemos do pó da terra e somos formados de todos os óleos-elementos, todos os elementos daquela tabela de minerais que você aprendeu lá no 2º grau. Poxa, talvez esteja dizendo assim, será que eu vou lembrar disso? Sabe que eu ainda me lembro, hein, do 2º grau. Sabe por quê? Porque eu cuido da minha mente. Eu uso os elementos que mantêm a minha mente saudável. Eu não quero ficar uma pessoa idosa e cheia de esquecimentos e cheia de problema. E eu oro bastante, peço a Deus e me alimento. Faço a minha parte, porque Deus não vai fazer a parte dele se eu não fizer. Então, eu uso os óleos-elementos e vivo saudável. Não tenho remédios, medicamentos comprados toda hora na farmácia. Ocasionalmente, eu os uso, quando preciso. Mas jamais, se você procurar na minha casa, não vai encontrar um pacote de medicamentos da farmácia. Cuide da sua alimentação, construa uma máquina que tenha energia. Construa a sua máquina com alimentação saudável, com energia limpa, para que você possa olhar para você mesmo e ver, poxa vida, eu ainda vou estar bem por muito tempo. É isso que eu quero para você. Aprenda sobre isso, se comunique, procure um atendimento nessa área. Aliás, eu atendo alguns adultos. Eu decidi atender para ajudar as pessoas, para poder orientar um pouco mais, porque parece que muitas pessoas falam de ter saúde, mas não sabem como buscá-la. Eu estou à disposição se você quiser saber um pouco mais, mas cuide dessa máquina perfeita. Nós estamos aqui para que a nossa máquina carregue a nossa alma e nosso espírito alegremente. É para isso que a gente deve viver, para ser feliz.
chegamos ao final de falar da nossa máquina, mas final do vídeo nós vamos continuar falando sobre isso nos comentários. Se você quiser alguma informação ou se você quiser dividir comigo aquilo que está preocupando, eu estarei à disposição. É só você colocar no vídeo os seus comentários. Eu responderei.